preparamos uma palavra bem legal para a gente hoje. Nós vamos falar a respeito de família. Olha só o que o verso da Bíblia vem falando para a gente hoje sobre família. Posso contar até 3? Vou contar então, hein? 1, 2, 3. Pode conversar com o amigo? Não. Então vamos ler junto com a tia aqui, tá bom? Ó. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua família. Quem aqui crê em Jesus? Eu também. E vocês sabem que Deus, Ele ama as famílias? Sabe, Nicole? Ai, tia, eu sei. Sabe? Sei. Deus, vem mais perto de mim. Deus ama as famílias. A família é propósito de Deus, é um projeto de Deus. O que é um projeto? Alguém sabe me dizer o que é um projeto? Não? Sabe? Fala pra mim, o que é um projeto? Vem aqui. Ó, eu fiz uma pergunta e o nosso amigo respondeu. Fala pra eles o seu nome e a sua idade, amigo. Pode segurar. Pedro Henrique Souto Rodrigues, 10 anos. Você veio com quem, Pedro? Com o meu pai, a minha mãe, e a minha madrasta e meu irmão. Com o pai, com a madrasta e com o irmão. Ele veio com a família. Com a família. E eu perguntei se sabiam que era um projeto. E o Pedro disse que sabia. Agora fala pra eles, Pedro, o que é um projeto? É quando você planeja alguma coisa e depois que você revisa e vê se tá certo, aí você apresenta para as pessoas, geralmente. Muito bem, exatamente assim. Obrigado, tá, Pedro? Exatamente assim. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele planejou, assim como Pedro falou, Ele planejou o mundo cheio de famílias. E famílias foi o projeto de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão grande, tão incrível, que Ele enviou Jesus, o seu único filho, para viver aqui na terra. E quando Jesus chegou aqui na terra, vocês acham que Jesus chegou assim, já grande? Não, né? Jesus chegou como, Nick? Ele chegou como um bebê. Um bebezinho. Vocês também, não é? Já foram bebezinhos? Já, agora vocês já são crianças grandes, né? Pois é. Todo mundo chega aqui como um bebezinho. Sabe para quê? Para construir uma família. Para a família começar a crescer. E quando Jesus veio morar aqui na terra, Ele chegou como bebezinho. Ele tinha pai, Nicole? Ele tinha pai, tia. Jesus tinha um pai aqui na terra. Jesus tinha uma mãe, Nicole? Tinha uma mãe. Jesus tinha uma mãe e um pai aqui na terra. Eu ia perguntar isso, acredita? Pode perguntar para ele? Eu ia perguntar para Nicole. Vem aqui você. Fala para mim o seu nome. Felipe 8. Eu perguntei assim, quando Jesus chegou aqui na terra, Ele chegou aqui como... E Ele não podia ficar sozinho, né? Então, Ele tinha que ter um pai e uma mãe para ser a família dele, certo? Qual era o nome do pai e da mãe dele? José. Maria. Maria, muito bem.
vendo? Jesus, ele foi exemplo para nós em tudo. Até para dizer que nós todos precisamos ter uma família. Que a família é o projeto de Deus, é plano de Deus e é importante. E quando ele mandou o seu filho aqui para a terra, ele mandou para nos salvar, para nos mostrar o tamanho do amor dele. E Jesus ama todas as famílias, independente de onde elas estejam, se é uma família pequena, se é uma família muito grande, se ela mora muito perto daqui, se ela mora muito longe daqui, Jesus ama do mesmo jeito. E Jesus está presente nessas famílias. Na Bíblia tem uma história muito legal. Olha aqui, ó. Família, projeto de Deus. Quantas pessoas tem aqui? 5. Dá pra gente perceber que tem papai e mamãe ali? Tem, olha lá, ó. Papai, mamãe, um filhinho, outra filhinha, um bebezinho, né? Para formar uma família. Mas a Bíblia conta que tinha uma família. Essa família perdeu o pai. Só ficou a mãe e os filhos. E aí, olha lá, ó. A mãe e os filhos. Esse aqui não é o pai. Esse é um profeta. O que será que ele estava fazendo lá, gente? Quer contar, Nicole? Tia, uma história bem Vem mais legal. pra cá pra eles te verem. Uma história bem legal. Um profeta foi na casa dessa mulher e desses 2 filhos. E ela estava viúva, porque o marido Viúva, dela... sabem o que é viúva? Ela não tinha mais Isso aí, ela não tinha mais o marido. O marido dela... Isso, Felipe. O marido dela morreu. E aí um profeta foi até a casa dela e falou assim: o que você tem aí na sua casa? Sabe o que ela respondeu? Ela falou assim: eu tenho um azeite. Mas não era aquele Era bastante? vidro. Não, era Não só era. isso daqui, ó, tia, ó. ela tinha só um pouquinho assim de azeite. Era a única coisa que ela tinha na casa dela. Porque tudo que ela tinha, ela já tinha usado para pagar a dívida dela. O marido tinha morrido e tinha deixado muitas dívidas para ela pagar. E ela não tinha dinheiro. Aí, quando ela foi até o profeta falou para ela: você tem o quê? O que ela tinha? Azeite. Azeite. Então, o profeta falou para ela assim: olha, você vai obedecer, escuta bem e faz direitinho o que eu tô falando. Aí ela: tá bom, eu vou prestar atenção. Você tem bastante vasilha na tua casa? Bastante panela? Bastante potinho? Quem tem aqui panela em casa? Quem tem 2 panelas? Quem tem 4 panelas? Quem tem 10 panelas? Quem tem 50 panelas? Difícil, hein? Não tem, né? Aí ela falou assim: mas eu só tenho essas poucas. Olha lá, ó. Vamos contar quantas ela tinha? Eu acho que era só essas, mas de repente tinha mais. Vamos contar, vai. Vocês já contaram? Peraí. Teve colega que ainda não contou. Então vamos contar junto, tá bom? Vamos contar junto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Mas ainda era pouco. O profeta falou assim para ela: você vai pedir para seus filhos irem buscar emprestado.
vai pedir emprestado para seus vizinhos, porque precisa de mais, muito mais. E aí, depois que trouxerem todas essas panelas, esses potes, essas vasilhas todas, você vai fechar a sua porta, fica quietinha dentro da tua casa, você e os seus filhos. Isso Jesus disse por quê? Quem era a família dela? Ela e os 2 filhos, era a família dela. E aí ele falou assim: nós vamos orar. E Jesus, o Senhor Deus, vai multiplicar. E todas as vasilhas vão ficar cheias, repletas de azeite. E com esse azeite, você vai pagar todas as suas dívidas. E assim, os seus filhos não vão ser levados como escravos. Tia, Porque se ela não pagasse, o que ia acontecer, Nicole? eles iam levar os filhos dela como escravo para trabalhar, ó, de graça. Olha que triste. Ela já tinha perdido o marido, ia perder os 2 filhos para ser escravo, trabalhar de graça, só para pagar a dívida que ela tinha. Não ia ser tão de graça assim, né? Ia pagar a dívida, mas era injusto, coitados. E aí, eles foram. Olha o tamanho do azeite que está na mão do profeta, ó. É grande? Vocês acham que ali dá para encher todas essas panelas dela aqui e mais as que iam buscar? Não ia dar, né? Mas ela pensou assim: é tão pouco, mas eu vou obedecer. O profeta mandou, eu vou obedecer. E aí ela começou a colocar o óleo em todas as panelas. E aí, com a porta da casa dela fechada, e em oração com os filhos dela, que era a família dela. E quando ela menos esperou, que ela olhava dentro das panelas, gente, esses potes dela aí, ó, esses vasos dela, estavam todos cheios de óleo. Glória a Deus. E aí ela pôde pagar as dívidas dela e permanecer com os filhos perto dela. Isso mostra pra gente que Deus está conosco em todos os momentos. A gente pode passar por muitos problemas, ter muitas adversidades, ter muitas situações difíceis. Mas se você chamar Jesus para estar com você e com a sua família, Jesus, ele pode mudar a situação. Isso, Felipe, ele multiplicou o azeite e mudou a situação daquela mulher. Jesus está pronto para fazer isso hoje comigo e com vocês. Mas ele só precisa de uma coisa: que a gente convide ele para entrar na nossa casa e fazer parte da nossa família. E aí as coisas podem começar a mudar da maneira que vocês nem imaginam. Porque é plano de Deus. A sua casa, a sua família é plano de Deus. É um projeto de Deus. Mas na Bíblia não tem só essa história que fala de família, tem? Não. Qual é a outra que a gente pode falar? Ai, tia, pelo que eu me lembro, tem um homem que ele se chama... é porque tem vários homens. O nome dele é Lázaro. Lázaro. Sabe o que aconteceu com ele, tia? Vivia muito doente. Ele ficou doente? Ficou muito doente. E aí, ele tinha 2 irmãs. Quem aqui tem irmão? Ah, que legal. O Lázaro que a Nicole está contando também tinha irmãs. E aí, Nicole, o que aconteceu? E aí, essas irmãs cuidavam dele enquanto ele estava doente. Mas teve um dia, tia,
que ele morreu. É, E sabe como as irmãs deles ficou? ficou triste, né? Assim, ó, triste, magoada. Mas sabe o que aconteceu, tia? Elas lembraram. Lázaro, ele tinha um amigo muito especial. Tinha? Quem era esse amigo? Ó, vocês estão espertos. Lázaro era amigo de E aí, o que as irmãs dele fez, Nicole? E aí, as irmãs dele lembrou que ele tinha Jesus como amigo e foi procurar Jesus. E Jesus, vendo que elas precisavam de da ajuda dele, ele foi lá e falou assim: Lázaro não está morto. Não? Não. Aí elas falaram: como assim? Ele está morto há 3 dias. E aí Jesus foi até a cova e falou assim: levanta, Lázaro. E o Lázaro levantou. É isso mesmo, Felipe, ele levantou. E aí, Pois é, sabe como as irmãs dele ficou? felizes. Porque, tia, Jesus, olha como ele ama a nossa família e olha como ele é nosso amigo. Quando a gente está num momento difícil, bem triste, ele traz felicidade. Isso mesmo. Jesus, ele é o único capaz de transformar a nossa tristeza em alegria. Assim como ele fez com as irmãs de Lázaro, que estavam muito tristes pela morte do irmão. Quem tem irmão? Você gosta de ficar longe do seu irmão? Pois é. As meninas, a Maria e a Marta, também não gostaram de ficar longe do irmão dela, de saber que nunca mais ia ver o irmão dela. E foram o quê? Chamar E Jesus fez um milagre e fez Lázaro acordar. Ressuscitou. E elas ficaram como? Felizes. Jesus, ele só tem alegria para nos dar. Em família. Isso, Felipe. Então, o que essa história mostra pra gente? Se nós chamarmos por Jesus, independente da nossa situação, independente do que acontece, Jesus ele vai estar ali. Na sua casa, todo mundo conhece Jesus? Quem aqui tem familiar que não conhece Jesus? Eu também tenho. Na sua família, Nicole, todo mundo conhece Jesus? Não, tia. Tem alguns que não. Tem alguns que não, né? Mas Jesus, ele quer salvar você e a sua casa, a sua família. E para isso ele precisa que você fale do amor dele para todos aqueles que estão lá dentro. Que todos possam conhecer o amor de Jesus e receber essa salvação. Não sabe? Então você tem que falar do amor de Jesus. Jesus, ele quer salvar a mim e a minha casa, a minha família. Jesus, ele quer salvar você, a sua casa e a sua família. Quando ele voltar, ele não vai querer levar um só. Ele quer levar todos. E nós estamos o quê? Prosseguindo para o nosso alvo. E o nosso alvo é qual? Ir morar com Jesus. Você quer ir morar com Jesus sozinho? Eu não quero. Eu quero levar a minha família inteira. E para isso, eu tenho que fazer todos eles conhecer de Jesus. Amém? Amém.